Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Hoje, no Vamos Falar de Política, abordaremos a vida e o mandato de Fernando Collor de Mello, que após 26 anos decide se recandidatar a presidente da República. Será que esse tempo foi suficiente para ele superar quase ter sido impeachmentado no seu último governo? Mas antes de falar da sua política, precisamos conhecer quem foi Collor. E para isso, falaremos com a especialista em biografias, formada em Direito pela PUC, Stephanie Laves. Boa noite, Fernanda. Boa noite, telespectadores. Estudar e falar sobre Collor é uma tarefa difícil, porque como ele ainda é atuante na carreira política, há várias coisas ocultas sobre sua vida pessoal nas fontes de pesquisa. Mas podemos lembrar que ele nasceu em berço político, já que seu pai, Arnon Afonso de Farias Mello, foi jornalista, advogado e político. Nascido no dia 12 de agosto de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, Collor passou a infância e a juventude migrando entre Maceió, Rio e Brasília. Collor bacharelou-se em Ciências Econômicas em 1972, na Universidade Federal de Alagoas. Foi estagiário no jornal Brasil e corretor de valores. Assim que retornou para Maceió, em 1972, dirigiu o jornal Gazeta, de Alagoas. Teve 3 casamentos, 5 filhos, sendo um deles de uma amante. É isso que posso afirmar sobre a vida pessoal de Collor. Tudo, além disso, está muito ligado à carreira política, que será esclarecida mais tarde. É com você, Fernanda. Muito interessante. Obrigada, Stephanie. Muitos não sabem, mas antes de ser candidato a presidente da República, Fernando Collor de Mello foi prefeito de Maceió em 1979, foi deputado federal em 1982 e governador de Alagoas em 1987. E a nível de curiosidade, ele foi o presidente mais novo a assumir o cargo, com apenas 40 anos de idade. Também foi o presidente que foi eleito por voto direto logo após a ditadura militar e o primeiro presidente a ser impeachmentado. Ainda falando do passado de Fernando Collor de Mello, gostaria de chamar a PhD em História Econômica, Bruna Pacman. Boa noite, Fernanda. Fernando Collor de Mello criou os planos Collor 1 e 2, que nortearam a economia da época. O que marcou a época foi o confisco da caderneta de poupança. Mas é de se entender quando analisamos o cenário como um todo. Os políticos e a população estavam desesperados com uma inflação que chegava a 100% ao mês. O Collor 1 foi lançado dia 16 de março de 1990 e uma das primeiras medidas foi o bloqueio bancário, que impedia investimentos maiores do que 50 mil cruzados novos. Seguia a lógica de que menos dinheiro circulando diminuiria a inflação. Ele também trocou a moeda para o cruzeiro, marcando uma nova política econômica. O plano previa a redução gradual das tarifas de importação para forçar o aumento da competição. Com importados mais baratos, os produtores nacionais seriam forçados a reduzir seus preços. Estabeleceu contratos onde não poderiam mais usar a inflação para a correção monetária e um corte drástico nos gastos públicos, o que custou muitas demissões. Já o Collor 2 foi criado dia 31 de janeiro de 2001, ao verem que o primeiro plano seria impossível de funcionar. Esse plano visava incentivar a indústria nacional. Houve um congelamento nos preços e salários, a implementação da TR, ou taxa de referência de juros, a extinção da overnight e criação do Fundo de Aplicações Financeiras, e a criação de programas de incentivo à economia. Deixo a palavra com o estúdio. Obrigada, Bruna. Falando da política, Collor candidatou-se à presidência em 1989 pelo Partido Reconstituição Nacional e venceu o pleito no segundo turno contra o seu opositor Luiz Inácio Lula da Silva, que estava pelo Partido Trabalhista. Veja agora uma campanha eleitoral da... Agora chegou a hora de confirmar. O Brasil já decidiu que vai mudar. É a vez do povo anunciar. O Brasil novo que
fazes bem. Com você, professora, professor, médica, médico, que educa os nossos filhos, que toma conta da saúde dos nossos filhos e não é reconhecido com um salário digno. Com você, militar das Forças Armadas e das polícias, que cuidam da nossa segurança. Com você, servidor federal, que cumpre com a sua obrigação e é tão mal remunerado. Será que é justo você ganhar tão pouco? Será que é justo um apadrinhado dos poderosos ganhar até 50 salários para ficar sentado no seu trono de Marajá, sem fazer nada? E você, que dá duro 8 horas por dia, ganhar um salário que não dá sequer para pagar a mensalidade escolar dos seus filhos? Foi para acabar com esta pouca vergonha, minha gente, que eu lutei tanto em Alagoas. E iniciei uma cruzada que chegou ao Brasil inteiro. A caça aos marajás. Você sabe, meu amigo, que o serviço público não é para marajás. É para gente como você que está me ouvindo com a consciência tranquila de quem cumpre com a sua obrigação. É esta injustiça, uns ganhando tanto e outros tão pouco, que nós vamos corrigir quando eu chegar à presidência da República. Você pode estar certo, meu amigo servidor, que eu não vou demitir ninguém que trabalhe. Agora, Marajá, corrupto e boa vida, esses vão para a rua. Mas estes não são funcionários públicos. Estes são turistas. Com o dinheiro que se desperdiça hoje com os marajás, nós vamos, isso sim, pagar melhores salários ao funcionário público que realmente trabalha. Agora, minha gente, chegou a nossa vez. Collor destacou-se por seu discurso contra a corrupção e vulgarizou o termo Marajá, que dizia que iria combater em seu mandato, dizendo-se uma verdadeira política dos descamisados. A política econômica de Collor foi de cunho neoliberal. Isso quer dizer que ele buscava a mínima intervenção possível do Estado na economia. Ironicamente, o governo que se dizia contra a corrupção foi acusado de diversos casos de desvio de dinheiro. O mais destacado entre eles foi o de PC Farias. O irmão de Fernando Collor, Pedro Collor, denunciou esse esquema que era realizado entre o presidente e seu tesoureiro, Paulo César Farias. Paulo César recebia altas quantias de dinheiro de empresários que queriam facilitação no acesso a verbas públicas, que eram depositadas em contas fantasmas que iam para a manutenção da família de Fernando Collor. Esse esquema foi denunciado em uma comissão parlamentar de inquérito e confirmado pelo depoimento do ex-motorista de Collor, Francisco Heriberto Freire França. Diante desses escândalos, a população se manifestou, destacando-se os caras pintadas, jovens que pintavam a cara de verde e amarelo. Essas manifestações pediram o impeachment de Collor. Em setembro de 1992, a maioria da Câmara dos Deputados votou a favor do impeachment de Collor, regido pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação de Imprensa. Collor renunciou ao mandato antes da efetivação do impeachment. Entretanto, o Senado determinou a cassação dos direitos políticos por 8 anos do presidente. Em 29 de dezembro de 92, Collor foi efetivamente afastado do seu cargo, sendo substituído pelo vice-presidente Itamar Franco. Nós voltamos após os comerciais. Chegou o verão! Agora você, vai. Olha as novas Havaianas! Não, mais alto. Olha as novas Havaianas! Olha as novas Havaianas! Que lindas! Sim. Gostei dessa, posso pegar? Claro! Peraí, você não é aquela bonitona, Sandy Júnior? Que isso, rapaz? Que intimidade é essa? Não, tudo bem, sou eu sim, mas só Sandy, né? Não, que isso, tem essa intimidade não, Sandy Júnior. Pega uma 35 aí pra ela. Hã? Desculpa, dona Júnior. Ele tá começando hoje. E o sorriso? Estamos de volta com o Vamos Falar de Política, novamente com a participação da bacharel em História e especialista em Biografias, Stephanie Labs, que vai nos dar um parecer sobre as propostas de Collor para a eleição de 2018. Não devemos nos preocupar com as chances de Collor retornar à presidência. Segundo as últimas pesquisas, sua taxa de rejeição pelos eleitores é de 44%, que só perde para Michel Temer com 60% de rejeição. Ainda bem que podemos ficar tranquilos quanto a isso, Stephanie.
Agora, com a palavra, a mestre e professora de gramática, Johanna Gomes, com o glossário do dia. Boa noite! Vamos trabalhar com alguns termos usados no programa de hoje, que não usamos com tanta frequência ou não sabemos o significado. A sigla NCR é atribuída ao Cruzado Novo, que foi a moeda brasileira de 16 de janeiro de 1989 a 16 de março de 1990. Ela foi consequência da reforma monetária promovida pelo Plano Verão, instituído pelo ministro Mailson de Nóbrega em 1990. Impeachment é uma palavra de origem inglesa que significa impedimento ou impugnação. Ela é utilizada como modelo de processo instaurado contra as altas autoridades governamentais, acusadas de infringir seus deveres funcionais. PhD é a sigla para Philosophiae Doctor ou Doutor da Filosofia, o último e mais alto título acadêmico recebido por um indivíduo. Ele é conferido sempre por um estabelecimento de ensino superior, como uma universidade. Os títulos acadêmicos são divididos em graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD. Os marajás seriam funcionários públicos que acumulavam empregos e salários, no entanto, eles não tinham empregos, e os descamisados eram aqueles que viviam abaixo da linha de pobreza. Obrigada pela audiência e até semana que vem com mais um Vamos Falar de Política.